Bom dia. Jó 31. Livro de Jó, capítulo 31. Estabeleci um pacto com meus olhos de não atentar com cobiça por donzela alguma. Porquanto que porção eu teria de Deus lá dos céus e que herança do Todo-Poderoso lá das alturas? Ora, não está destinada a ruína para os perversos e o desastre para os que praticam o mal? Não observa a Deus todos os meus caminhos e não avalia cada um dos meus passos? Jó começa agora dizendo, olha, ele fiz um pacto com meus olhos para mim não olhar para nenhuma outra mulher, para nenhuma outra donzela. Jó era casado. Estabeleci esse pacto de não olhar para nenhuma mulher, para nenhuma outra que não fosse a esposa dele. Porque ele tem consciência que Deus está vendo tudo, absolutamente tudo o que está acontecendo, que ele está fazendo. Deus conhece os nossos pensamentos. Né? Então ele falou, olha, então Jó se recusava a olhar para alguma outra mulher. Porque ele sabia que seria errado, ele sabia que seria pecado e ele sabia que ele ia pagar por isso, teria consequências. Então até isso. Então nós temos que também estabelecer esse pacto com os nossos olhos. As mulheres estabeleceram, falando, não vou olhar para nenhum outro homem se não for o meu marido. Eu não vou desejar nenhum outro homem, senão o meu cônjuge, aquele que me pertence. A mulher, o homem também, eu não vou olhar para nenhuma mulher, eu não vou desejar nenhuma outra mulher, senão a minha. Porque independente de qualquer pessoa não esteja vendo, mas Deus está. A sua esposa não está vendo, seu marido não está vendo, mas Deus está vendo. E vai ter consequência, nós vamos pagar por isso. Pelos nossos erros nós vamos pagar, porque Deus, ele não dorme, ele não cochila. O tempo todo ele está observando. E Jó tinha esse conhecimento. Por esse motivo que próprio Deus, no início fala, não, Jó era um homem íntegro. Ele continua dizendo, se tenho agido com alguma falsidade, se os meus pés têm se apressado a enganar, Deus me pesa em balanças fiéis e bem equilibradas e concluirá que nada devo. Se tenho desviado os meus passos do caminho, se o meu coração tem seguido os meus olhos, se as minhas mãos estão manchadas de culpa, então que outros comam o que eu semeei, que as minhas plantações sejam arrancadas pela raiz. Se o meu coração se deixou apaixonar por outra mulher, ou se fiquei à espreita na porta do meu próximo, então que a minha esposa seja obrigada a moer cereal para outro homem, outros ainda se deitem com ela. Pois proceder assim seria um crime hediondo, sim, em verdade, seria uma maldade a ser punida pelos juízes. Porquanto seria fogo que consome até a Abadom, a destruição infernal, e consumiria toda a minha colheita. Se desprezei o direito à justiça do meu servo, da minha serva, quando eles defenderam a sua causa para comigo? Então o que faria eu quando Deus me confrontasse? Que diria quando chamado a prestar contas? Aquele que me teceu no ventre materno, de igual modo não criou os meus servos? Não foi o mesmo Deus que formou a mim e a eles no útero de nossas mães? Jó continuou falando, olha, Deus pode me avaliar, ele me conhece. Aonde foi que eu agi com injustiça? Aonde foi que eu agi de maneira desonesta? Aonde foi que eu olhei para outra família, para outra mulher? Ou quando eu fui desonesto com o empregado? Quando eles vieram até mim, se eu não fiz o que era correto? É interessante nós ver uma tranquilidade de Jó, mesmo na situação que ele está, ele poder afirmar o seu modo de vida. Realmente é algo grandioso, porque hoje nós nos avaliamos, nós sempre vamos perceber onde nós deslizamos, onde nós escorregamos. Jó fala, não, me fala aí aonde foi que eu menti. Ele fala com total certeza, falou, Deus conhece o meu coração, ele pode examinar o meu coração. Ele pode examinar a minha vida. Aonde foi
que eu falhei porque eu passei a minha vida toda procurando fazer a vontade dele, procurando agir em conformidade com a palavra dele, porque eu tinha conhecimento, eu tenho conhecimento que ele tudo sabe. Eu tenho conhecimento que ele vê todas as coisas. Eu tenho conhecimento que eu não tenho condições de enganá-lo. Eu não tenho condições de esconder meus atos, nem mesmo meus pensamentos diante dele. Então procurei viver de acordo com a vontade dele. Falei, ele sabe tudo. Eu não posso agir contra o meu semelhante de maneira nenhuma, porque é o mesmo Deus meu, é o mesmo dele. O mesmo Deus que me fez lá no ventre da minha mãe, acompanhou tudo, é o mesmo que fez as outras pessoas. Então eu não posso agir de maneira desonesta ou maldosa para com o meu semelhante, porque é o mesmo Deus. Ele está vendo tudo isso. É isso que é fantástico. É isso que é interessante nós observarmos o conhecimento de Jó em relação a Deus. Ele sabia que Deus estava tudo vendo. E por esse motivo, ele procurava andar e viver em conformidade com a palavra de Deus. Ele continua expondo. Ele diz, se não consegui atender os desejos dos pobres, ou se fiz desfalecer os olhos da viúva que aguardavam a minha ajuda, ou se tenho saboreado sozinho o meu alimento, mas ao órfão não permiti que compartilhasse dele, considerando que desde a minha juventude o criei como se fosse seu pai, e desde o seu nascimento tenho protegido a viúva. Se vi alguém morrer por falta de roupa ou agasalho, ou necessitado sem cobertor, se o seu coração não me abençoou porque eu aqueci com a lã das minhas ovelhas, se ergui a mão contra o órfão, valendo-me da influência que exerço no tribunal, então que o meu braço se rasgue do ombro e se rompa da articulação. Porquanto grande era meu medo que Deus viesse a destruir-me, e temendo o esplendor da sua majestade, jamais poderia cometer tais ofensas. Foi o medo que eu tinha de Deus, o medo que eu tenho de Deus me impedir de cometer qualquer coisa dessa. Me fala se em algum momento eu deixei de ajudar quem precisava, de ajudar quem necessitava. Se eu deixei de socorrer, atender um pedido de alguém. Isto eu não fazia com medo de Deus. Tamanho é o meu medo em relação a Deus, porque eu sei que se eu fizer, deixar de atender um destes, eu estaria errando, pecando, as consequências viriam. É este medo que nós temos que ter de Deus, é este temor que nós temos que ter de Deus, é saber que Ele sabe tudo ao nosso respeito, que Ele tudo vê, que Ele tem conhecimento dos nossos pensamentos, dos nossos desejos e principalmente das nossas ações. E nós iremos prestar conta no dia de juízo. Nós seremos julgados, todos nós. E que no julgamento, como nós seremos? Será que nós seremos absolvidos? Será que nós seremos condenados? Depende da maneira como estivermos aqui, andando aqui. Se depositei no ouro a minha segurança, ou cheguei a pensar em relação ao ouro refinado, tu és a minha confiança e a minha esperança. Se me alegrei por ser muito rico e por ter conquistado bens e riqueza, se olhei para o sol quando brilhava ou para a lua quando ela caminhava alta e esplendorosa, e o meu coração foi enganado em segredo, e a minha mão mandou beijos de adoração, da mesma forma, esses seriam pecados merecedores de condenação e castigo, pois eu teria sido desleal para com Deus, que está nas mais elevadas alturas. Ele fala, vem cá, Deus conhece meus pensamentos. Ele sabe que eu nunca confiei no dinheiro. Apesar de ser muito rico, eu nunca fiz do dinheiro o meu Deus.
Não era no ouro, não era no meu patrimônio que eu me firmava. A minha confiança sempre esteve no Senhor. Se algum momento eu traí Deus, confiando no dinheiro, ou olhando, adorando a lua, adorando a estrela, o sol, ou adorando qualquer outra coisa, porque isso aí estaria sendo desleal para com Deus. Será que eu errei, eu adorei alguma imagem? Será que eu adorei alguma coisa que não deveria? Deus conhece o meu coração. Nós observamos então que Jó era um homem realmente, quando eu falo crente é isso, ele cria em Deus em toda a sua vida. Foi a vida dele toda. Ele falando, eu tenho medo que Deus me mostre onde que eu errei. Algum dia eu deixei de adorá-lo, realmente confiar somente nele. Eu adorei alguma imagem, algum sol, alguma lua, alguma coisa que não poderia, alguma divindade estranha. Eu confiei em meu dinheiro ou no meu patrimônio. Eu fui desonesto, eu fui desleal, eu fui adulto, eu fui fornicador. Não. Por esse motivo, o livro de Jó começa dizendo, quando Deus fala, que ele era um homem íntegro e honesto. Ele era. Ele se desviava realmente do mal. E nós temos que seguir este exemplo. E Jó falou por que ele se desviava do mal? Por medo, temor, tremor diante de Deus. É por esse motivo que nós temos que desviar. Porque sabemos que as consequências virão. Não é o diabo, não, que vai mandar. É Deus. O castigo veio do Senhor. Se a desgraça do meu inimigo me fez sorrir, ou me alegrou intimamente, ou ainda se as provações pelas quais passou me geraram algum prazer, eu que jamais permiti que minha boca pecasse lançando maldição sobre ele. Se os que vivem em minha casa jamais tivessem declarado que nunca recebeu de Jó um naco de carne, considerando que nenhum estrangeiro teve que passar a noite na rua, pois a minha porta sempre esteve aberta ao peregrino. Se escondi o meu erro como fez Adão, encobrindo em minhas entranhas o meu próprio pecado. Falei, olha, eu procurei sempre viver a vontade de Deus, aquilo que eu entendia que Deus mandou fazer. Eu nunca deixei de atender quem precisava. Eu nunca neguei nenhum alimento a ninguém. Eu nunca fui desonesto, mentiroso, nada. Todos que vinham a mim encontravam respostas positivas. Todos que vinham até a mim encontravam ajuda de uma maneira ou de outra. Se, por exemplo, em algum momento eu fiz igual Adão, olha que a referência que ele faz, porque Adão pecou. Aí quando Deus apareceu, o que ele disse? Ah, não foi eu não, foi essa mulher que tu me deste. Essa mulher que tu me deste que me deu fruto. Ele não assumiu a responsabilidade dele. Prova tal que Deus, o tempo todo na Bíblia, não fica se referindo ao pecado de Eva, mas ao pecado de Adão. Porque Adão era responsável por tudo, inclusive por a Eva. Se a Eva errou, ele não poderia ter caído no erro. Se ele viu, ou mesmo se ela tivesse aceitado, comido o fruto, induzido pela serpente na ausência de Adão, se ele não tivesse visto na hora, mas tudo leva a crer que estava na hora e viu. Se ele não tivesse visto, ele não poderia depois disso, quando ela ofereceu, aceitar. Se ele tivesse temor a Deus, se ele tivesse medo de Deus, como Jó tem. Aí quando Deus aparece, que sempre vim falar com ele na caída da tarde, ele escondido, ele fala, não, essa mulher que tu me deste. Ele não fala, não, foi a minha mulher que eu caí. Então, ele faz referência, fala, olha, vocês estão encobrindo o meu pecado igual Adão encobriu. Mas ele não encobriu. Jó tinha medo, tinha temor e tremor de Deus, como nós temos que ter. Nós temos que ter medo de Deus.
Eu vejo pregador falar, não, você não tem que ter medo. Deus é amor, é assim, como eu já vi pregadores, pelo menos se intitulam pregadores. Ah, não, Deus é paizinho, painho, não sei o que tem, é tudo certo. Isso não é o Deus da Bíblia. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus nós temos que ter temor. Nós temos que tremer, nós temos que ter respeito. Ele é amor, mas também severidade é justiça. É isso que temos que compreender. Jó era diante de Deus, era um homem íntegro e justo. Se desviava do mal, porque ele tinha medo de Deus. E ele procurava não errar. E ele tem a tranquilidade de falar, onde foi que eu errei? Então me mostra onde que eu errei, porque eu não errava, porque eu sabia que eu conhecia os meus pensamentos. Até os meus pensamentos eu tinha medo, porque eu sabia que eu tinha conhecimento deles. Com tanto medo da multidão e do desprezo dos familiares, que me calei e não saí da porta da casa para fora. Ah, se alguém me desse ouvido neste momento, assino a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que qualquer que aponte os meus erros, faça sua denúncia por escrito. Eu bem que a carregaria nos ombros e ataria sobre a minha cabeça como coroa. Eu lhe prestaria conta de tudo quanto tenho feito, com a dignidade de um príncipe, eu me apresentaria a Deus. Se a minha terra tiver qualquer reclamação da minha pessoa e todo o seu suco se lamentarem, se consumir os seus produtos sem nada dar em troca, se causei desânimo aos seus habitantes, que me vem em pagamento espinho em lugar de trigo e erva daninha em lugar de cevada. E aqui se encerraram as palavras de Jó. Jó falou, explicou, se defendeu. Falou, olha, se tem alguém em algum lugar que apresente, que me acuse, em algum lugar, apresente por escrito, apresentar diante do Senhor. Eu procurei agir a minha vida toda com integridade, com honestidade e com temor. Livro de Jó, capítulo 32. Agora Eliú, um amigo dele, vai falar. Então aqueles 3 homens pararam de contestar Jó, porquanto este insistia em defender a sua inocência e justiça. Entretanto, Eliú, filho de Baraquel, da cidade de Bus, da família de Rã, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava a si mesmo diante de Deus. Também ficou irado com seus 3 amigos por haver ficado sem palavra para refutar os argumentos de Jó, e mesmo assim mantiveram suas acusações, afetando assim o próprio Deus. Eliú era o mais jovem de todos. Tá? Muitos imaginam que eram só 3 amigos que estavam ali, mas na verdade eram 4. Era esses 3, esse o Eliú, que era bem mais jovem, era um jovem dele, então ele, em respeito aos outros, mantinha mais calado, se mantinha esperando a sua oportunidade, se assim tivesse, de falar. E os 3 amigos o acusaram, né, ao contrário de o defenderem, né, de o consolar. O consolo deles foi acusações. Mas aí Jó apresentou toda a argumentação e eles calaram, eles não tinham o que responder. Não sabiam mais o que falar. Então Eliú ficou com raiva, ele ficou até chateado, porque Jó estava se defendendo diante de Deus, ele ficou incomodado com isso e resolveu falar também. Também ficou irado com seus 3 amigos por haver ficado sem palavra para refutar os argumentos de Jó, e mesmo assim se mantiveram suas acusações, afetando o próprio Deus. As acusações daqueles 3 contra Jó, como nós vimos o tempo todo, estavam afetando até mesmo Deus, porque era mentira, era ilógico e sem fundamento. Eliú havia guardado o seu momento para falar com Jó, pois os outros eram mais velhos do que ele. Assim que Eliú notou que os 3 já haviam esgotado todos os seus argumentos sem sucesso, ficou muito bravo. Então Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, tomou a palavra e declarou: eu sou jovem, e vós idosos. Até agora senti receio e temor de expressar a minha opinião.
Pensava eu que a experiência mais alta e os muitos anos de vida ensinem a sabedoria. Contudo, o homem tem um espírito e o sopro do Deus Todo-Poderoso que lhe proporciona entendimento. Não são apenas os mais velhos, maiores e mais sábios, nem os mais idosos que têm um conhecimento do que é mais certo. Sendo assim, peço licença para exclamar: ouvi-me com atenção, pois também eu vou dizer o que sei. Esperei com respeito enquanto discursavas, escutei com atenção todas as vossas considerações e vi o vosso esforço em achar as melhores palavras. Eu vos prestava toda a minha atenção, mas nenhum de vós foi capaz de convencer a Jó, nem ao menos de responder adequadamente os seus questionamentos. Portanto, não alegueis, encontramos sabedoria, que Deus o confronte, o refute, de agora em diante, não o esforço humano. Todavia, Jó não dirigiu contra mim suas palavras, portanto não lhe retorquirei com os mesmos argumentos que teceste. Vede, pois, eis que estão desconcertados, faltam-lhe as palavras. Devo esperar? Afinal, eles não abrem a boca, ficaram sem argumentos e não conseguem responder a mais nada. Assim também eu darei a minha opinião, também vou expressar as minhas considerações e tudo o que sei sobre este assunto. Pois não me faltam palavras, e dentro de mim o Espírito de Deus é que me impulsiona. Sinto o meu peito a ponto de estourar, como vi um preso a odres novos prestes a romper. Tenho que falar. Isso me aliviará. Tenho que abrir os lábios e dar vazão às palavras. Não protegerei sem justiça um lado ou outro, e a ninguém adularei. Porquanto não sou bajulador, pois se assim fosse o meu Criador, em pouco tempo me retiraria da terra. Falei, olha, eu vou falar. Eu tenho que falar, eu sou mais jovem, eu esperei vocês terminarem os argumentos. Vocês falaram, na verdade, acusaram Jó o tempo todo. Jó respondeu, seus argumentos acabaram, vocês se calaram, vocês não têm mais o que falar. Eu não tenho que falar com referência a Jó, porque Jó não falou nada para mim. Mas a vocês eu vou falar. A vocês eu vou contestar. Apesar de ser jovem, o mais jovem, mas eu sei, por exemplo, que não é só os idosos, não é só os mais velhos que Deus dá sabedoria. A nós também, eu estou cheio. O Espírito de Deus me encheu e eu tenho que me falar, senão eu vou transbordar. E eu vou falar, eu vou contestar a vocês. Não vou adular ninguém. Eu não vou proteger ninguém. Eu vou falar somente o que é verdade. Eu não vou agir sem justiça nem para um lado nem para o outro. Mas eu vou agir com justiça. É isto que Eliú está falando. Jó capítulo 33. Portanto, Jó, ouve as minhas ponderações e dá atenção a tudo que eu vou dizer. Estou pronto para abrir a boca. As palavras já estão na ponta da minha língua. Asseguro-te que minhas declarações procedem de um coração íntegro. Meus lábios falam com sinceridade do conhecimento que tenho. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Shaddai, do Todo-Poderoso, me proporciona vida. Responde-me se puderes. Prepara-te para justificar perante minhas denúncias. Sou igual a ti diante de Deus, também fui moldado em barro. Tu não terás motivo para ter medo de mim, nem usarei de força contra a tua pessoa. Na verdade, tu falaste os meus ouvidos e eu escutei as tuas palavras. Dizias, estou limpo, sem culpas e pecados, sou puro e não errei e não transgredi o bem. Entretanto, Deus procurou em mim motivo para quebrar a nossa amizade. Hoje ele me considera teu inimigo. Ele acorrenta os meus pés, vigia com censura todas as minhas atitudes. Contudo, eu afirmo, nisso tudo, tu não tens razão, porque Deus é maior do que o homem. Sendo assim, não contendeis, alegando que Deus não responde aos questionamentos humanos. Entretanto, a verdade é que Deus fala, ora de uma maneira, ora de outra. Deus fala assim em sonho ou em visão, durante as noites, quando o sono profundo cai
sobre todos nós adormecemos em nossas camas. Ele pode falar aos ouvidos dos homens e aterrorizá-los com advertência, a fim de prevenir o ser humano sobre as suas más ações e livrar-lo da soberba e da arrogância, para poupar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também é castigado na sua cama com dores e constante agonia nos ossos, de modo que a sua vida rejeita o alimento e a sua alma comida saborosa. Já não se observa sua carne e seus ossos que não se via, agora saltam aos olhos de todos. Sua alma chega cada vez mais perto da cova e a sua vida dos mensageiros da morte. Se em sua companhia estiver um anjo, um intercessor, um mediador entre mil para declarar ao homem o que é justo e verdadeiro a seu respeito, para lhe ser favorável e declarar: livre de baixar a sepultura agora, porquanto encontrei resgate para a sua vida. Sua carne se renovará e será como na infância, e ele voltará a ser como no tempo de juventude. Ele orará a Deus e será contemplado com favor do Altíssimo, que lhe permitirá ver a face de Deus com júbilo e restituirá ao homem a sua condição de justo. Em seguida ele dará o seu testemunho diante das pessoas, exclamando: pequei e torci o que era certo, contudo ele não me castigou tanto quanto eu merecia. Mas Deus livrou a minha alma da cova e a minha vida continuará desfrutando da luz. Tudo isso Deus faz acontecer 2 ou 3 vezes para todas as pessoas. Ele te livra da morte, ele tira sua alma da sepultura, a fim de que seja iluminado com a luz dos viventes na terra. Presta atenção, Jó. Escuta-me. Guarda silêncio quando fala o teu coração. Se tem alguma defesa a oferecer, responde-me. Fala em teu favor, pois desejo te defender. Caso contrário, cala-te e escuta-me, pois eu te ensinarei a sabedoria. Eliú começa falando do poder de Deus. Olha, Jó, você começou dizendo que você era justo diante de Deus, você sempre fez o que é correto, e que Deus, de repente, quebrou este acordo, quebrou essa amizade com você. E está dando a punição em que você ora, que você clama e ele não te responde. Deus responde de inúmeras maneiras, responde por sonho, e, enfim. Mas ele é Deus. Ele é o Senhor. Ele que tem o comando. Quando nós erramos, quando o homem erra, quando cai, quando peca, quando reconhece o erro, vai diante do Senhor, perdoa, Deus muda, Deus abençoa e Deus perdoa. Aí esse mesmo homem pode depois testemunhar, dizendo: Deus não me puniu como deveria. Deus não me castigou como eu merecia. Ao contrário, ele me perdoou, me deu vida e hoje eu estou bem. São testemunhos grandiosos. Na verdade, se nós observarmos todos os testemunhos de libertação, os testemunhos de cura, os testemunhos de salvação, os testemunhos de transformação, todos eles são onde Deus perdoou os erros, pecados nossos. As pessoas erraram, aprontaram, fizeram o que não deveriam, receberam castigo, estão no deserto, estão em meio à tempestade, mas clamam a Deus, voltam-se para o Senhor e o Senhor os perdoa. O Senhor muda. Deus transforma estas pessoas. Então, os testemunhos que nós vemos são esses. Então, Eliú começa expondo isso para Jó, falando sobre Deus, falando sobre o poder de Deus, o amor de Deus, falando sobre o perdão de Deus. E nós vamos ver que durante mais uns 2 capítulos, ou na verdade, pelo menos 3 capítulos,
nós veremos esse mais jovem, esse Liu falando. Para logo em seguida também nós vermos Deus, o próprio Deus, responder diretamente a Jó. Todos os questionamentos, toda essa exposição de Jó, o próprio Deus vai responder. Nós lemos hoje, lemos o capítulo 33 de Jó. Concluímos. Amanhã, querendo Deus, nós continuaremos a partir do capítulo 34. As respostas estão na Bíblia. Por isso eu digo, gente, em todo o tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.